Oi. Sexta-feira agora, a programação era uma aula expositiva e uma aula de exercício de vídeo, né? Mas não vai ter experiência na universidade. Então, a gente vai ter que fazer a aula de vídeo vai ser feita e a outra aula, que é a primeira aula, vai ser de vídeo também. Certo? Eu já vi que semana que vem não tem mais esse problema. Então, aí encerra, né? Bom, a aula de hoje, certo? Na realidade, isso aqui, certo? Essa parte aqui foi dada na aula 2. Essa aula 2 foi extensa, foi 3 horas de aula, certo? A videoaula 2. Né? Então, a aula de hoje vai ser só essa parte aqui, e vai ser uma aula menor, certo? Porque são 3 horas de aula, eu pensava que ia ser a aula completa, 1h40, mas vai ser uma aula talvez de 40 minutos, talvez de 1 hora no máximo. Né? Então, a gente vai ver agora propagação em meios lineares. Tem dois efeitos importantes. Né? Perdas à medida que uma onda eletromagnética se propaga numa coluna de material absorvedor. Né? Ou seja, atenuação é o nome do termo. Né? E o outro fenômeno é aquele chamado de dispersão, que é o fato da velocidade. O índice de refração no meio depende da frequência, a permissividade depende da frequência, permeabilidade depende da frequência. Índice de refração, que é a função da permeabilidade e permissividade, também depende da frequência. Velocidade de propagação é a velocidade da luz no vácuo sobre índice de refração, que depende da frequência. Então, cada frequência tem uma velocidade diferente. Isso causa dispersão. Algumas componentes chegam mais cedo, algumas componentes chegam mais tarde. Na hora que você recompõe o sinal, você tem uma distorção do sinal e a gente precisa saber, bom, dá para comparar o sinal na saída com a entrada? Se der para comparar, então qual foi a velocidade que a informação se propagou? Essa é a pergunta. Tá? Ele vai conceituar isso. E, no fim, a gente vai dar uma passada pelo espectro eletromagnético, né, para ver as várias bandas de frequência, que tecnologias são usadas nessas bandas, mais ou menos. Né? O que acontece, como é que se explora essas bandas de frequência para fazer, basicamente, o quê? Transmitir informação. Em todos os casos, se você for ver, é sempre isso. A transmissão de informação, né, em várias formas diferentes, tá certo? Bom, vocês vão ver também o seguinte, as notas de aula A2 e A3 tem uma interseção. Né? Porque tem, como aqui, continuando aqui, pronto. Se você tem um meio material, né? Agora o que acontece? O seu K0 passa a ser índice de refração complexo vezes K0. Né? Esse índice de refração complexo é a raiz da permissibilidade relativa, de que se relativa, e, por sua vez, a permissibilidade relativa é o produto μ sobre μ0ε0. Né? Esses números passam a ser complexos, aliás. Né? μ com parte imaginária, a gente já falou sobre isso na aula anterior. Certo? Mesmo que esse N não seja... Esse N, só complementando aqui, tá certo? Esse N é parte real N e parte imaginária kappa. Inserção, coeficiente de extinção. Né? Bom, a forma que não fica assim, o campo H fica da forma H igual a U vetorial E, né? Sobre a impedância de onda. Né? E, por sua vez, é raiz de μ sobre ε, que é um número complexo. Né? Tem parte real, resistência, né?
e reatância, chamada de X maiúsculo, não confundir com vetor posição, né? Isso aqui é X usado em teoria de circuito, a gente está usando aqui também, só para dar uma ideia aqui, tá certo? Oi. Parte real de Z, que é a impedância, que é um número complexo, porque isso aqui pode ser complexo ou não, né? Então, você tira a parte real, é a resistência, é a impedância de onda, a resistência de onda do meio, tá certo? Parte real da impedância de onda, parte imaginária, que é a reatância de onda, digamos assim. Tá? Então, é isso que acontece, né? Eu acho que está certo, né? Bom, então, a primeira coisa que a gente vai considerar é o fato do inservação ser complexo, tá certo? Então, a gente vai falar sobre atenuação, né? Vamos admitir que você tenha uma onda entrando numa coluna, tá certo? Só para a gente entender o conceito. Né? Quadrado, não? Quadrado, quadrado, quadrado. Que quadrado é aqui? Não, isso aqui é outra coisa. Deixa eu ver. Ah, tá aqui. É uma coluna, certo? O material material absorvedor, né? Digamos que essa aqui seja a direção X, né? E essa aqui seja a direção Z. Então, uma onda entrou aqui nesse meio, tá certo? Então, já sei a direção de propagação, né? É a do versor U, que vale a Z, né? Certo? Então, quando você faz o escalar X, isso aqui tem componente X a X, Y a Y, Z a Z, né? Quando eu faço por escalar com o guia componente Z, só dá a coordenada Z. Né? Então, o que nós temos? O campo elétrico, ele é da forma é zero, né? Suponha que ele seja zero na direção X. Vamos considerar uma onda plana entrando com o campo na direção X, vai dar E0 a X, exponencial, né? De menos J, e você vai fazer um complexo N barra K0 Z. Né? Então, o que acontece aqui? Né? Vamos calcular esse fator aqui, J N barra é igual a J N, que é real, menos J capa, K0. Observe que N tá? São fatores, tá? E você faz assim, capa, você perder pequeno, capa, pequenas perdas, é muito menor que N, né? Uma fração, 0,1, 0,01, tá certo? Então, acho que são as coisas que a gente tem que dar noção. Qual é aqui? Que é JNK0, e um fator real, J mais 1, mais capa, K0, Z, né? Então, exponencial de menos J, né? Então, se eu fizer menos J, dá menos J aqui, e aqui vira menos. Né? O fator exponencial real negativo. Tá? Então, como é que fica a onda? Né? Aqui está o fator exponencial. É igual a, vamos fazer assim, a componente x do campo, tá certo? Só tem uma componente, a componente x vai ser E0, exponencial de menos capa K0 Z, Z. Né? Esse fator aqui, capa K0,
a gente chama de alfa sobre 2. Dimensão de metro a menos 1, né? E esse nk0 a gente chama de beta. Ou seja, beta igual a nk0 é chamada a constante de fase. Porque ela dá o número de radianos por metro que esse fator varia. Né? Quanto maior nk0, maior o número de radianos por metro. Constante de fase. E alfa é chamada constante de atenuação. Certo? A gente botou sobre 2 porque potência vai com quadrado, vai ser 2 vezes, vai ser alfa. Né? E atenuação. Quanto maior a constante de atenuação... Bom, então, e alfa é a constante de atenuação, né? Ambas em... isso aqui, radiano é adimensional, é radiano por metro, né? Metro menos 1, né? Isso aqui é metro menos 1, é a mesma unidade, tá certo? Radiano, só para lembrar que quando multiplicado por um comprimento, vai dar o número de radianos que a função trigonométrica vai variar, né? Muito bem. Então, o que acontece, certo? O campo elétrico ele fica dessa forma, né? Ele decai exponencialmente, a amplitude dele cai. Você pode olhar isso aqui como a amplitude dele, ó, esse fator aqui. Tudo vai diminuindo, né? A fase vai variando. Né? Isso quer dizer que se ele está diminuindo, a densidade de potência está caindo. Essa potência tem que estar antecipada em algum lugar, né? No meio. Certo? Bom, o campo H, por sua vez, estou lembrando, né? 1 sobre Z, né? A impedância de onda aqui é um número complexo, né? AZ vetorial vetorial AX, né? Vezes AX, que dá, AZ com AX dá a Y, né? Então, está na direção Y. Esse AX está dado aí em cima, tá certo? Vetor de Poynting é S, vetor de Poynting complexo, 1 meio de E vetorial H conjugado. Né? Então, se você calcular o conjugado de H, vou botar ele aqui, tá? Dá Z conjugado aqui embaixo, é X conjugado. Né? Então, o que vai dar? Bom, S vai dar 1 meio, que é 1 meio de AZ, né? Ou seja, SZ só tem um componente, SZ vai ser 1 meio de 1 sobre Z conjugado. É x escalar, é x conjugado da módulo de x ao quadrado. Certo? E módulo de x ao quadrado é só módulo de A0 ao quadrado, isso aqui é alfa sobre 2, né? Exponencial de menos alfa z. Então, SZ vai dar 1 meio, ou seja, V2 sobre R, né? Isso aqui é tensão, isso aqui é impedância, né? Módulo de V ao quadrado. Sobre R. É o equivalente, né? É x ao quadrado sobre Z conjugado. Exponencial de menos alfa z. Ou seja, a densidade de potência cai, né? Se você considera um comprimento da ordem, né? Z0 igual a 1 sobre alfa, o SZ sobre SZ0, que é a densidade de potência na entrada, vai ser 1 sobre E. Ele cai de 1 sobre E para um comprimento sobre alfa. Tá? Então, é isso que acontece. A densidade de potência decai exponencialmente. Se a gente calcular direitinho, pelo teorema de Poynting, vai ver que essa densidade de potência é a perda de elétrica no material. Ou de condução, porque essa perda pode ser de condução também. Tá? Então, você tem essa consequência aí. Né? A densidade de potência decai exponencialmente com a constante de atenuação alfa. Tá? Então, essas são as consequências das perdas. E alfa vem de onde? Bom, alfa é igual a alfa sobre 2, né? É igual a kappa K0. Quanto maior a coeficiente de extinção, maior a constante de atenuação e mais rapidamente vai decair a potência. Tá?
tinha um comprimento muito grande, você não pode não ter nada do outro lado, toda dissipada, né, o material. Bom, uma segunda consequência do fato do índice de refração depender da frequência, um é o fato de haver perdas nas regiões de ressonância mais intensas, né? Mas mesmo que você esteja fora da região de ressonância, certo? Estou lembrando aqui, a gente olhou o espectro. Nós vimos antes, tá certo? Na aula 2, o espectro de meios materiais, né? Perto de uma ressonância, ressonância quer dizer uma frequência específica em que a interação com os dipósitos é mais intensa, né? Então, você tem uma parte aqui que é uma parte dispersiva, que é mais ou menos comportamento, desenho esse negócio aqui, da parte real do epsilon relativo, né? E isso aqui, algo parecido com isso, certo? Deixa eu botar outra cor aqui. Isso aqui, certo? O comportamento da parte imaginária, né? Esse aqui é imaginário de epsilon sobre epsilon zero. O que a gente falou antes, que a parte imaginária do epsilon tem a ver com o coeficiente de extinção, kappa. Quando é muito agudo aqui, muito alto, altas perdas, certo? Nessa região. Então, na ressonância, você vai ter uma perda mais intensa no material, maior interação. Fora da ressonância, a perda, que é a parte imaginária, é desprezível, não tem. Mas existe esse efeito aqui, do epsilon, a parte real, variar com a frequência, certo? Esse fato do epsilon variar com a frequência causa consequências, e a primeira delas é que, mesmo que o kappa seja muito pequeno, que é essa região aqui, ó, que a gente está mostrando aqui, tá? Essa região em que você está longe da ressonância, você tem um kappa desprezível, o índice de refração ele é praticamente real, né? Não tem perdas mais, certo? A simulação não é um problema. Mas tem o quê? Tem variação do índice de refração com a frequência. Então, N é real, mas é uma função de ômega, né? Quais são as consequências, certo? Ora, nós sabemos que a velocidade de fase, né, no vácuo vale C, certo? Mas a velocidade de fase é obtida, né, dessa conexão aqui, número de onda, desprezando perdas, tá? Desprezando perdas. Despreza perdas. Está longe da ressonância, mas tem um efeito importante que é a variação com a frequência do N. Então, nesse caso, o K é igual a ômega raiz de mi epsilon, né? Que é igual a ômega raiz de mi zero epsilon zero, daí mi epsilon sobre mi zero epsilon zero. E como isso aqui é uma índice de refração complexo, que no caso agora não tem perda, ele vai ser um número real, né? E mi epsilon é a função da frequência, então você tem essa função aqui, n de ômega. Isso aqui é a velocidade da luz no vácuo, então vai dar K igual a ômega sobre C, né, vezes N. Então, para todos os efeitos, o K é frequência angular sobre velocidade no meio. Quem é a velocidade no meio? Bom, está aqui. Velocidade de fase, né? A velocidade que um observador tem que se mover para ver aquela fase constante. Ele vai se mover a uma velocidade agora no meio material C sobre N. Né? Tá certo? Então, esse é o problema. Agora, a velocidade no vácuo não dependia, N é igual a 1, não dependia da frequência. Agora, no meio material, a velocidade depende da frequência. Então, a pergunta é essa. Qual a velocidade de propagação de informação no meio
dispersivo, ou seja, o meio em que n depende da frequência. Né? Então, a gente olha aqui, mais ou menos, o problema é um problema que vocês vão estudar em telecom, né? Princípio de comunicações, certo? Que você vai injetar. Esse efeito, na realidade, não... Impressionante, esse negócio de carro de som aqui na universidade. Rapaz, tem que parar a aula, bicho. Impressionante, rapaz, tem que parar a aula por causa desse negócio. Eu já reclamei até com a CBN, mandei uma mensagem para a CBN, para eles anunciarem na CBN que toda vez que eu estou dando aula aqui tem que interromper a aula por causa do carro de som. Daí eles falaram, sabe? Mas isso não se resolve. É uma coisa que não tem cabimento. É nesse horário mesmo. É. Mas o problema é o seguinte, que existe canal de comunicação mais eficiente. Né? E o pessoal quer usar esse método, certo? E a reitoria deixa. Não devia deixar, pô. Não quer ser ranqueado entre as melhores do mundo? Não pode ter esse tipo de coisa. Isso não existe. Passar para poder falar aqui. Bom, vamos lá. Então, o problema é um problema conhecido, né? Você quer passar uma função do tempo, que é a informação, basicamente, né? Por um canal e quer recuperar essa informação do outro lado. Tá? Veja bem, esse é um tipo de efeito que a gente está falando, que é o fato do material em si ter propriedades que dependem da frequência, que é a índice de refração do material. Né? Isso aqui é chamado de... Essa propriedade é chamada de dispersão material. É o fato do material em si ter suas propriedades físicas dependentes da frequência. Tá? Tem um segundo tipo de dispersão, que é a dispersão de guia de onda. Né? Ele vai estudar, quando ele estudar guia de onda, ele vai ver isso. Né? É o fato da constante de fase, uma vez que a onda tem que se amarrar às condições de contorno nas paredes de um guia de onda ou numa fibra ótica, a constante de fase vai depender da frequência não linearmente. Isso dá uma segunda tipo de dispersão, que é chamada de dispersão de guia de onda. Né? Que ele não está falando aqui agora sobre isso. Tá? Mas, assim, ambos os casos causam esse problema de dependência da velocidade de fase com a frequência. Certo? Então, a gente está mostrando assim, o que a dispersão faz, usando como exemplo a dispersão material. A dispersão de guia de onda faz algo semelhante, né? A dependência do índice de refração com a frequência. Bom, então veja, aqui no nosso caso, a gente quer passar uma informação por um canal, tá certo? Ela vai ser recuperada do outro lado. Se o N não variar muito rapidamente com a frequência, certo? Esse sinal aqui vai ser uma réplica desse sinal de entrada. Se cada componente de frequência viajar a velocidade muito diferente, você pode ter uma coisa que entra assim e sair aqui do outro lado uma coisa que sai desse jeito, certo? Você não consegue comparar isso com isso. Você não sabe qual foi a velocidade. Perdeu até a noção de qual foi a velocidade de propagação. Você pode ter uma ideia. Bom, chegou aqui, chegou os primeiros pulsos, bom, deve ter sido essa média velocidade aqui, certo? Agora, quando você tem algo que sai parecido, pode estar um pouco alargado, certo? Em relação ao original. Aí você pode, bom, deixa eu medir o centroide, com que velocidade ele se propaga, eu vou saber mais ou menos a velocidade de propagação. Né? Então, o fato é esse. A gente, na verdade, você decompõe a função do tempo, né? Em uma integral de Fourier, tá certo? Cada componente da integral de Fourier é uma componente de frequência que viaja na sua velocidade específica. Certo? A gente não vai entrar em muitos detalhes de como isso é feito, tá certo? Mas veja, como eu falei antes, para você passar a informação num determinado sistema de comunicação, certo? Você tem que levar por exemplo, aqui, por exemplo, se for voz, certo? Voz, a frequência máxima é da ordem, chamada de ômega máximo, certo? É da ordem de 2πf máximo, e esse f máximo não é mais do que 10 kHz, talvez, certo?
Esses áudio vai até 20 kHz, mas você pode ter até 10, certo? Talvez, né? Você tem muita informação até 10 kHz. Então, a frequência máxima é 10 kHz. Se você quer passar num guia de onda que só deixa passar em gigahertz, você tem que levar esse grupo de frequências lá para gigahertz. Então, o que você faz é multiplicar por uma portadora, você faz essa multiplicação. Existem, por exemplo, chips, certo? Que você entra com um sinal aqui, um outro aqui, sai o produto dos dois. Né? Chips que vende aí, a Analog Device tem esses chips. Então, você modula diretamente. Multiplicadores e divisores, você pode fazer isso. Certo? Você tem os CIs que fazem essas coisas, né? Você pode, com baixa distorção, né? Você também não quer distorcer para não adicionar informação falsa no seu, na sua função modulada. Então, você tem essa função modulada, que é algo assim, tá certo? Modulada por uma alta frequência, cosseno de ômega C. Esse ômega C é a frequência da portadora. Pare, meu filho. Eu nem sei se está conectado. Não está, né? Está mostrando aqui. Frequência da portadora, então, esse produto, função do tempo, vezes da portadora, que é uma função cosseno de alta frequência, tá certo? Por que está com esse comportamento, rapaz? Nossa, eu mexo nele, ele fica mexendo sozinho aqui. Ah, meu filho. Pronto, aqui, ó. Tá? Isso aqui é o produto das duas, uma função de alta frequência, cosseno, né, que é assim, certo? Vezes uma função que faz isso, né? Daí dá essa função aqui. Né? Então, você vai passar essa função, tá certo? E é de se esperar que do outro lado saia algo parecido com isso, para você ter uma ideia de onde é que está o centro desse grupo aqui, certo? Então, de forma assim, qualitativa, tá certo? Quando você faz essa modulação, o seu espectro de harmônicos, ele que estava aqui antes, né? Estava em frequência zero. Quando você multiplicou, ele se deslocou, né? Para ficar em torno, ficou a mesma faixa de variação delta ômega em torno da frequência da portadora ômega C. Esse grupo aqui passa no seu canal de comunicação. Esse aqui não passaria, tá certo? Porque, por exemplo, um guia de onda retangular, né? Ele só deixa de passar a partir de uma certa frequência. Isso aqui não passa, mas isso aqui passa. Então, você passa pelo seu canal de comunicação e depois recupera do outro lado. E daí tira a portadora e recupera seu sinal. Então, esse é o diagrama de blocos, mais ou menos, para mostrar como é que funciona o processo de comunicação, né? Seu sinal está aqui, ó, FI, certo? Multiplica usando um chip, né? O seno ômega CT, produz o sinal de entrada, determina o espectro do sinal de entrada, ou seja, as componentes de frequência. Daí você vai, ó, cada componente de frequência se propaga com a constante de fase beta, né? Então, cada componente basta multiplicar pelo exponencial menos j beta L. L é o comprimento do canal, tá? Então, isso a saída é isso aqui, ó. Cada componente de frequência agora é o que tinha antes vezes o fator da onda plana que nós temos, menos j beta L. Tá? E daí o que se faz? Faz um processo chamado de demodulação em que você remove, você tem a saída, né? Ainda com a portadora, e depois você remove a portadora. Mas o que acontece aqui? A gente, sem fazer a matemática, tem aí no livro, tá certo? Isso demonstrado, né? Que o sinal de saída, né, é a função f original deslocada dessa quantidade L sobre VG. Isso aqui é um retardo de tempo, né? Desde a entrada até a saída, certo? O centroide dela estava em T igual a zero, agora está em T igual a L sobre VG. Certo? E a portadora viaja com... a portadora deslocou a sua fase de L sobre VP vezes ômega C. Tá? Talvez eu tenha aqui... Espera aí, viu? Deixa eu ver aqui. My application. Se tem alguma application. Aqui.
Viajante. Deixa eu ver aqui no YouTube. Porque não vai dar para ver na gravação, mas vai dar para ver. Vai dar para ver aqui, certo? Ah, meu Deus do céu. Digital Studios. Tá aqui. Deixa eu ver aqui os vídeos. Se aparece aqui um para mostrar o que acontece na realidade, né? Deixa eu fazer aqui. Aqui. Espero que dê para ver na TV, tá certo? Vamos ver aqui. Dá para ver, né? Pô, você está vendo aí o que acontece? A portadora fica deslizando. É tão rápido, né? Deixa eu fazer ele mais devagarzinho aqui. Para aí. Vou botar aqui 0,5. Tá? O que você vê é a portadora deslizando por dentro desse pacote. Isso aí é uma função modulada, né? Vou de novo. Certo? Se você olhar direitinho, é como se a portadora estivesse deslizando por dentro, porque ela está com uma velocidade de fase, mas como a portadora não tem informação, você já sabe que a portadora é alguma coisa que tem frequência ômega 6, tá? Quem tem informação é o centróide. Esse centróide aqui viaja com a velocidade de grupo, certo? E a portadora está deslizando aqui com uma velocidade diferente, mas se você olhar de longe, você vê um grupo viajando naquela velocidade do centróide desse pacote de onda, certo? É isso que a gente vê, né? Mais ou menos, certo? Bom, ou seja, e essa velocidade de grupo, que é a velocidade... Bom, então, a velocidade de propagação de informação é essa que dá o retardo de tempo do centróide da função. A função é aqui, no tempo t igual a zero, depois de um certo tempo, levou um certo tempo, que foi L sobre VG, né? Foi o tempo que eu chamo de T0, tá certo? Então, qual foi a velocidade de propagação? Foi simplesmente esse VG aí, que é L sobre T0, né? E quem é esse VG? Bom, a velocidade de fase é a velocidade da portadora, a frequência da portadora sobre a constante de fase. Por quê? Porque lembre-se que a faixa de frequências do sinal é tão pequena que é como se tivesse todo mundo com a frequência ômega c, tá? Então, é como se a portadora viaja na frequência prevista pela teoria eletromagnética, que é ômega sobre beta, né? Certo? Velocidade de fase. E o pacote viaja na velocidade de grupo, que é a velocidade de propagação de informação. Mas a velocidade de grupo não é isso aqui, é d ômega d beta. Certo? Mais ou menos calculado no centro para beta igual a beta c. Então, é isso que se mostra nessa análise, né, de dispersão. Tá? Então, o que a gente precisa saber, de que forma ômega varia com beta para um determinado meio material ou para um determinado guia de onda. Você sabendo essa função aqui, calcula a derivada em cada ponto, você sabe a velocidade de grupo em cada ponto. Né? Aí você vai ver, tá certo? Por exemplo, isso aqui é um exemplo, né? E você tem os dois casos, tá certo? O diagrama de dispersão fictício aqui de um material ou de um guia de onda, tá certo? Pode ser dispersão de guia de onda ou material, só para dar uma ideia. Na verdade, isso aqui é o diagrama de dispersão de um guia de onda, né? Ele vai ver isso depois. Dá esse tipo de função aqui, que ela para aqui, ó, aqui embaixo, tá certo? Frequência mínima, tem uma frequência mínima aqui chamada de ômega mínimo, né? Ômega m. Só propaga acima de ômega m, certo? Então, o que é a velocidade de fase? A velocidade de fase é a razão entre a frequência do ponto de operação, esse ponto aqui, ó. Então, você tem uma faixa de frequência bem pertinho, em torno dessa frequência. Beta é a constante de fase correspondente. Essa razão, isso sobre isso, que é a tangente de alfa, né? É a velocidade de fase, tá certo? Chamar aqui de VP. VC quer dizer carry, portadora, velocidade portadora. Velocidade de fase. E, por outro lado, a velocidade de grupo é a declividade da curva, de ômega de beta.
Observe, né, que esse ângulo aqui, alfa', tá certo? É menor do que alfa, né? Ou seja, fisicamente, quer dizer, a velocidade de grupo é menor do que a velocidade de fase. Tá? Então, é isso que a gente obtém. Tá? Esse diagrama aqui mostra o seguinte: para a frequência muito alta, isso aqui tende, a declividade dessa curva tende a essa reta aqui. Ó. Essa reta é assintótica. E essa reta aqui dá a velocidade da luz, mais ou menos. Tá certo? Esse outro alfa aqui, né? Chamado de alfa zero, tangente de alfa zero daria, né, a velocidade c da luz, certo? Então, observe, né? Esse alfa zero é menor do que o alfa, que é a velocidade de fase nesse meio material, certo? Então, esse tipo de meio material tem uma velocidade de fase maior que a velocidade da luz no vácuo, né? Então, a velocidade de fase pode ser maior que a velocidade da luz. Né? Isso não viola nenhum princípio, tá certo? Mas a de grupo, não. A de grupo é menor do que a da luz. Certo? A de grupo, que é a velocidade de propagação de informação, é menor que a velocidade da luz. Certo? Então, lembre-se, né? A informação propaga, desde que você possa recuperar a informação e comparar ela com o que entrou. Tá? Se você não souber reconhecer o que está saindo, você não vai saber qual é a velocidade, mais ou menos. Tá? Você vai ter uma ideia. Né? Mas quando você reconhece e não distorce tanto assim, você tem que a velocidade de grupo é a real velocidade de propagação de informação, que é esse de ômega de beta aqui. Tá? Bom, então, essas são as duas consequências. Uma é atenuação em região de perdas. A outra é dispersão longe de região de perdas. Pode estar também em região de perdas, mas longe de região de perdas você tem dispersão, que é o fato da velocidade de cada harmônico depender da frequência. Isso causa essa pequena distorção do sinal e você pode calcular a velocidade como sendo a velocidade de grupo. Tá? Bom, vamos dar uma examinada aqui no espectro eletromagnético, né? Onde você tem as várias tecnologias, tá certo? Você tem aqui ondas de rádio, né? Aqui você tem frequências, se você olhar essa escala aqui, a frequência em hertz, né? 100, 10 kHz aqui, tá certo? 10 kHz você tem acústico, né? Sinal de voz, essas coisas, tá? Mas que não é eletromagnético, né? Você pode botar isso eletronicamente, transformar eletronicamente para passar esse sinal de 10 kHz num canal, né? Então, essas ondas têm comando de onda, tá certo? Que vão variando, né? Você tem 60 Hz, né? Que é a linha de transmissão, tá? 5 micrômetros, né? Aí o comando de onda vai diminuindo, tá? Aqui você entra na região de ondas curtas, tá certo? Isso aqui você tem TV, né? TV a cabo, tá certo? Frequências da ordem de 100 MHz, aqui mais ou menos, tá certo? Você entra em alguns gigahertz, você tem aí telefonia celular, né? Já está chegando em 5 GHz, tá certo? Esses Wi-Fi também tem 5 GHz. O mediana metro, né? Centímetro, micro-ondas, 10 GHz. Né? Aqui você entra na região de ondas milimétricas, com mediana milimétrica, né? Na região de terahertz, que é 10 a 12, né, hertz, ou seja, 1000 GHz. Né? Você tem terahertz, você tem onda milimétrica. E aí começa a aumentar a frequência. Tá? Aqui é onda milimétrica, é 0,3 micron, né? Como é de onda. Aliás, 0,3 milímetros, né? 300 microns. Continuando, você vai ter infravermelho distante, né? Infravermelho próximo, aí tem a região de comunicações óticas, essa região entre 1,7 e 1,8. Não só de comunicações óticas, mas também de sensores ópticos, aqui no infravermelho também, tá certo? Se usa muito espectroscopia para detectar substâncias. Você usa a luz nessa região. Tem muitas moléculas que absorvem no infravermelho médio, né, e próximo, tá certo? Então você pode desenvolver sensores de substâncias, de gases, líquidos, etc., nessa região. E vai subindo, você chega no visível,
que é a faixa entre 0,7 microns e 0,4, ou seja, 700 nanômetros e 400 nanômetros, para o violeta, e daí você já não... A gente enxerga nessa região, né? Passou dessa região, você entra no ultravioleta e vai em diante, raio-x, certo? E etc. Né? Então, em todas essas faixas aí tem tecnologia, né? Você tem antenas parabólicas, tá certo? Tem toda a tecnologia de guia de onda nessa região aqui, que eu utilizar aqui, aquelas antenas, aqueles fios, tá certo? Enormes, né? Antenas monopolo de polo, tá certo? Fibras óticas, né? Nessa região, etc. Tá? Bom, acho que a gente conclui essa primeira parte com isso aí, tá? Com esse espectro. Tá? Como eu falei, boa parte dessa aula já foi dada antes, na aula 2. Né? Então, a gente está só dando o complemento da aula 3. Tá? Então, como a gente falou aqui, sexta-feira vai ser videoaula de novo, né? Por causa do Jogo do Brasil. Já tinha uma videoaula extra de exercício, vai ter a videoaula extra mais a primeira aula do próximo tema. E daí não vai ter mais esse problema por causa do... Não vai ter mais jogo no dia da gente, certo? Nos nossos dias, né? Ok? Uma pergunta? É bom perguntar, viu? E senão eu vou perguntar para você a pergunta que você devia perguntar. Certo? Qual coisa a gente pode enviar pelo próximo? Hã? Se tiver alguma dúvida, pode enviar pelo próximo. Pelo onde? Pelo criação? Pode ser. Porque próxima semana já é. Na outra, né? Pode. Já tem oficina, não é isso? É a próxima semana na oficina. Quarta e sexta, é? É quarta e sexta. Certo. Tá bom. Então vamos estudar, tá certo? Estou colocando, talvez não há hoje. Estou tentando fazer. Estou mudando de máquina por enquanto, e quando chega a fonte, está fazendo isso, certo? Ok? Então, até a próxima. Tchau, tchau. Cadê? Onde é que está? Então, agora está aqui. Está aqui, entendi. O que está falando aqui, bicho? Deixa eu ver se ele está mostrando aqui. Tá? Tchau, valeu. Tchau, tchau. Por que está assim? Ah, tá. Beleza. Vamos parar aqui, né? Esse aqui não. Esse aqui. Esse é a gravação. Parar a gravação.